Boa noite, Godinho Santos, Procurador da República, junto ao Tribunal de Família e Menores do Funchal, é hoje o nosso convidado. Nos últimos dias, o país ficou horrorizado com o caso da mãe que matou os dois filhos e logo depois pôs termo à vida um caso que aconteceu em Oeiras. Este era um caso de regulação do poder paternal que estava nesta altura nos tribunais. Resta saber se o Estado, neste caso a Justiça, fez tudo para evitar que esta situação se verificasse. Este é o mote, digamos assim, para o lançamento desta conversa. Certo. Obrigado por ter aceito este convite da RTP. Eu é que agradeço. E pergunto se casos como este podem voltar a acontecer, ou seja, se corremos o risco desta situação e de situações como esta voltarem a acontecer, enfim, e de certa forma, tendo em conta que aqui podemos falar de uma falta de, eventualmente, agilização da justiça. O nosso país, desde 2001, está apetrechado em termos de resposta a nível de crianças em perigo, lei tutelar educativa, exercício de responsabilidades parentais, boas leis. Agora, há sempre uma margem de alguma, em que o sistema, sendo um sistema perfeito, pode não cobrir todas as situações. Repare, nós, magistrados, não somos propriamente adivinhos, enfim, ou profetas, não é? Que possamos adivinhar aquilo que a realidade vem a demonstrar. O que é que se verificou aqui? Verificou que foi detectada uma situação de perigo. Essa situação de perigo foi reportada às entidades com competência em matéria de infância e juventude, são as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que interveio. Para essa intervenção teve de ter o consentimento e a autorização dos progenitores, da família, fez as diligências, propôs um acordo de promoção e proteção. Esse acordo de promoção e proteção foi assinado por pelo menos por uma das partes. O progenitor, ao que julgo saber, notícia que li no jornal, não aceitou a medida proposta e o processo é remetido para o Ministério Público. O Ministério Público interveio, introduziu aquele processo, digamos, judicialmente, foi feita, portanto, também uma tentativa de conciliação e aí os seus juízes, o magistrado do Ministério Público, as suas técnicas da Segurança Social, delinearam a aplicação de uma medida. E essa medida foi a retirada, efetivamente, da criança que estava sob a responsabilidade parental da mãe e entregue ao pai. Nestes casos, o Tribunal, neste caso o próprio Ministério Público, não consegue avaliar das situações e da possibilidade de acontecerem casos destes. Saber até que ponto é que as crianças estarão em risco, enfim, em consequência daquilo que os pais poderão fazer ou não. Ora bem, ao que eu julgo saber, da notícia vinda no jornal, a própria Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tinha delineado um acordo de promoção e proteção e tinha apontado para a retirada da criança. Certamente que os membros da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens são compostos por pessoas da área da saúde, podiam ou deviam ter, pelo menos, apercebido de que aquela mãe estava a atravessar um período de ansiedade, de dificuldade, e, portanto, que havia ali um risco. E isso seria muito suficiente, por exemplo, para se chegar à conclusão que era necessário retirar os filhos daquela mãe? Houve necessidade, tanto mais que foi essa a decisão que o Tribunal tomou, a decisão judicial. E, portanto, essa decisão judicial tem, digamos, a responsabilidade do magistrado do Ministério Público e dos seus juízes dos técnicos da Segurança Social. Quando é celebrado um acordo de promoção e proteção no Tribunal, nós corresponsabilizamos também pelo êxito daquele acordo. A questão aqui é entre a decisão e digamos, implementá-la. Há sempre um interim de tempo que, digamos, ultrapassa e escapa, no fundo, ao funcionamento do Tribunal. Ou há aquelas situações de perigo iminente para a vida, risco de vida das crianças, em que o Tribunal atua de imediato, chamados processos de natureza urgente, e aí o Tribunal tem que atuar imediatamente, ou não estando delineado uma situação dessas, de risco iminente para a vida, o Tribunal joga um pouco, digamos, no padrão da normalidade do ser humano. Aqui não podemos falar nos casos que habitualmente se fala, na morosidade da justiça. E até que ponto é que a morosidade da justiça poderá potenciar este tipo de casos? No âmbito do processo de formação e proteção, os processos têm natureza urgente. E, portanto, correm durante as férias, o fim de semana, os prazos não interrompem com o fim de semana, com feriados e com as férias. E, portanto, aí a intervenção do Tribunal é uma intervenção célere. Não só na realização dos inquéritos sociais, dos relatórios que são necessários instruir o processo, como também na decisão. Agora, há sempre, digamos, o sistema mais perfeito, e nós temos um sistema muito bom nesse sentido, em termos de promoção e proteção, há sempre, digamos,
pode haver falhas, que houve infelizmente, foi uma tragédia, é certo, mas que nós não conseguimos, digamos, ultrapassar. No caso concreto aqui da Madeira, está aqui há 2 anos, já lhe apareceram situações comparáveis em que, nós digamos, tivemos, por parte dos pais, há situações que podem levar a este tipo de nós tivemos um caso que ainda está pendente e que é do conhecimento público de uma senhora, uma cidadã aqui da região autónoma que ingeriu um produto tóxico, não é? E também deu a tomar também 2 crianças. Ora bem, o tribunal interveio de imediato e as crianças foram retiradas imediatamente, não é? As crianças pernoitaram, passaram 1 ou 2 dias no hospital, mas o tribunal interveio e foram retiradas daquela mãe. Não é? Portanto, em situações, e a lei permite isso, os processos de natureza urgente, nos termos de 81 e 82, em que está ali um risco iminente para a vida e a integridade física, o tribunal intervém. A própria órgão de polícia criminal, a polícia, deve também intervir ao ter conhecimento de uma situação de risco iminente para a vida. Mas pode a polícia por si só retirar por exemplo... Pode, tem competência para isso, tem competência para isso. A polícia, tendo conhecimento de uma situação de risco iminente para a vida e integridade física, deve tirar, deve sinalizar de imediato às entidades com competência em matéria de infância e de juventude e ao tribunal. Mas pode o fazer. E neste caso, que eu me estou a reportar, que eu intervi, fui eu que intervi nesta situação, o tribunal interveio e as crianças foram, aquelas 2 meninas, mas elas ainda assim foram retiradas de imediato. Exatamente, mas depois de a mãe ter feito essas tentativas de... Quer dizer, mas isto não estava sinalizado, repare, quer dizer, o que se verifica, vamos ser claros, em matéria de infância e juventude, há aqui uma questão, há um déficit ainda de cidadania, não é? O que se verifica é que muitas pessoas, mesmo até pessoas com responsabilidades, nomeadamente estou-me a referir, portanto, funcionários públicos, não é? Têm essa obrigação, eles têm mesmo uma obrigação específica. Muitas vezes vão sabendo que há situações de crianças que estão numa situação de perigo, estão em risco, mas não reportam às entidades, não é? Não participam, não dão a conhecer. Ora bem, não somos nós no tribunal. Mas isso é quase que um dever de cidadania. É um dever de cidadania. Pode fazer isso, exatamente, não é? Qualquer pessoa, deve fazê-lo. Deve fazê-lo. E deve-se dirigir a quem? Imaginemos uma pessoa que tenha conhecimento de um vizinho seu, enfim, de qualquer pessoa deve reportar à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, à entidade policial e ao tribunal. Deve fazê-lo, é uma questão de cidadania. E, portanto, o que se nota é realmente um déficit, que as pessoas muitas vezes vão sabendo, mas não reportam às entidades que têm essa competência. Tudo isto tem a ver com questões ligadas aos divórcios, muitas vezes, às questões da regulação do tal poder paternal. Parece que neste caso era uma situação dessas. No caso concreto aqui do seu tribunal e da área da sua área de jurisdição, digamos assim, vamos lá ver. Tem muitos casos nesta altura para... O divórcio é sempre uma situação triste, não é? Digamos, há sempre... há dor relativamente... Há sempre um sentimento de perda, não só para as pessoas que se divorciam ou que se separam, mas sobretudo para as crianças, não é? E, portanto, nesse sentido, as pessoas ficam fragilizadas. E há pessoas que... Enfim, o que se verifica também, está estatisticamente comprovado, é que grande parte das pessoas que se divorciam ou que se separam voltam, digamos, a recasar ou a arranjar, digamos, uma união em que vivem também com o marido e a mulher e com os filhos. E, portanto, isso de alguma forma consegue-se ultrapassar, nomeadamente a dor, a fragilidade das crianças. E as crianças, devo dizê-lo, têm, digamos, uma plasticidade muito grande, conseguem, digamos, uma nova família em que a pessoa de referência seja a mãe, consegue ultrapassar essa dor do divórcio. Isto é, digamos, a regra. Mas há casos, enfim, nós estamos a falar do ser humano. Há muitas situações de conflito, e, portanto, situações de conflito. Em que uma das partes não aceita, claramente. E, portanto, o tribunal tem que intervir, naturalmente, não é? Eu posso dizer que de 2000 a 2010 a nossa taxa de divórcio aumentou muito grande, quer dizer, portanto, nós estamos numa taxa de 68,9% de divórcios. São 2/3. À noça frente, só a Bélgica. E o país que tem menos divórcios é a Irlanda. Essa é relativamente aqui? Divórcios. Aumentos por ano? Não, em 10 anos, 2000 a 2010, a taxa de divórcio, que era 30%, aumentou para 68,9%. E é curioso que 70% desses pedidos de divórcio é a mulher que pede. Mas a mulher pede não é porque tenha qualquer coisa contra o outro, é mais no sentido da necessidade que ela tem de resolver o problema dos filhos, do exercício das responsabilidades parentais, da questão, portanto, dos alimentos e da questão também das visitas. Está a falar, portanto, é de 2010. Estou a falar
em termos gerais. Portanto, falou numa década. Exatamente. Não sei se tem números mais recentes, até porque também a incidência da crise, por exemplo, nos últimos 2 anos, tem havido um crescimento, um número maior? Não sei verificar um aumento de divórcios. E isto porquê? Porque em situação de crise como esta que o país, os nossos concidadãos, enfim, vivem, é mais fácil resolver os problemas socioeconómicos, não é? De desemprego, de redução de salário, a 2, propriamente uma pessoa só, não é? E está provado, os estudos têm sido feitos em termos sociológicos, que a mulher perde sempre com o divórcio. O estatuto socioeconómico e financeiro da mulher diminui, porque ela, em regra, fica com a casa, em regra, fica com as crianças. E tem que suportar tudo isso sozinha. E, portanto, nesse sentido, as pessoas, digamos, é mais fácil enfrentar a crise, porque vão dividindo, digamos, as despesas do diário do mês. Ou seja, no fundo está a dizer que há pessoas que acabam por não recorrer ao divórcio, mas continuam a viver debaixo do mesmo teto. E isso é grave. Precisamente por causa da crise. Por causa da crise. Isso é grave porquê? Porque, repare, a paixão acabou, o amor desapareceu, mas, no entanto, as pessoas vêm-se obrigadas a viverem debaixo do mesmo teto. Isso vai acarretar o quê? Vai acarretar, naturalmente, fenómenos da violência doméstica. A violência doméstica tem aumentado. Como aumenta também os maus tratos psicológicos às crianças. Repare, 2 pessoas que já não se amam, mas que têm que suportar uma à outra, naturalmente, isso em termos de instabilidade emocional das crianças e dos adultos, isso dói. Ou seja, a crise tem feito diminuir o número de divórcios e aumentado as questões de violência doméstica. Tem aumentado as situações de violência doméstica e maus tratos. E tem aumentado, sobretudo, as situações de incumprimento. Quando fala aqui de violência doméstica, e já falaremos também das questões de incumprimento, a violência doméstica é um mal, digamos assim, um flagelo que atravessa toda a sociedade, ou digamos que há áreas... Infelizmente, o fenómeno da violência doméstica é um fenómeno que é transversal a toda a sociedade. Isto não é só um fenómeno das classes sociais mais desprotegidas, não. Infelizmente, é um fenómeno transversal. Isso tem muito a ver com razões de ordem cultural, não é? Portanto, o relacionamento a 2 deve ser um relacionamento de respeito. Respeito entre homem e mulher, entre companheiro e companheira, respeito sobretudo relativamente às crianças. Ora bem, e nós vivemos, digamos, isso também, os estudos também nos explicam isso. A mulher, com a sua autonomia que ganhou, nomeadamente, começou a trabalhar, desde os anos 70 até agora, a mulher começou a ter a sua autoconfiança e tornou-se a ser exigente. Hoje em dia, nos relacionamentos, o sexo feminino, a mulher, é exigente com os outros. Nomeadamente a satisfação, até a nível dos aspectos, até, sei lá, do simples relacionamento, da postura do dia-a-dia, da interajuda, da contribuição monetária, até da satisfação erótica, por exemplo, da comparticipação com os filhos. E muitas das vezes, essa insatisfação transforma-se quase sempre para o casamento. Daí a ruptura do casamento, a ruptura da relação. Claro, isso depois traz os problemas advenientes disso, não é? Que é, quando há filhos, esta situação transforma-se e fica muito mais grave. Exatamente, e aqui entramos em situações quando há divórcio, há que recorrer, enfim, há muitas vezes à questão, exatamente, conflituosa para resolver o divórcio. A lei estabelece... Há que regular o poder paternal e há outra situação que estava a referir há pouco, que é a questão dos incumprimentos, nomeadamente as tais pensões de alimentos que muitos pais são obrigados a pagar e que muitas vezes falham. Eu posso, a título informativo, e é bom que os concidadãos daqui da região autónoma saibam, neste momento o Tribunal de Família e Menores do Funchal tem pendentes 3.451 processos. De? Processos. Processos no seu global. Agora, nós temos de ter em consideração que as pessoas que se dirigem ao Tribunal de Família e Menores resolvem questões. Lá está, é um conflito em que há aqui uma relação entre a lei, os afetos e também a expectativa da resolução do seu caso. E, portanto, o Tribunal julga questões entre maiores, as situações dos divórcios, as situações das partilhas, as situações das execuções, por exemplo, questões em que, entre maiores e crianças, o exercício das responsabilidades parentais, o caso de divórcio, da separação, há crianças, o Tribunal tem que regular o exercício das responsabilidades parentais, saber qual é dos progenitores aquele que fica responsável pela educação, pelo acompanhamento dessas crianças, não é? Há situações que o Tribunal resolve também, nomeadamente quando as crianças são vítimas, situações dos processos de promoção e proteção, e há aquelas situações em que o menor pratica factos ilícitos, pratica crimes. E, portanto, no âmbito da lei de delinquência juvenil, da lei de tutela educativa, fixa que um jovem que tenha completado os 12 anos e não tenha ainda imputabilidade penal, que é os 16 anos, se praticar um facto ilícito, um crime, é ele responsável também. Mas esta responsabilidade não é uma responsabilidade em termos de pena,
como é entre os maiores ou entre aqueles que já são imputáveis criminalmente. É mais no sentido de responsabilizar para o direito. Nós sabemos que a comunidade tem determinados valores jurídicos que há que preservar e há que educar. E então o jovem é educado para esses valores. Do respeito, da liberdade, do respeito pela propriedade, da deambulação das pessoas, da integridade física, até do próprio bom nome. E, portanto, e aí o jovem, a sanção que vai sofrer, não é uma sanção em termos de pena, de culpa, porque a culpa é para aqueles que são imputáveis, mas é no sentido de educar para o direito, para a responsabilização. E, portanto, como vê, são esta área de intervenção do Tribunal. Estávamos a falar dos incumprimentos e também da violência doméstica. Antes de avançarmos para a questão dos incumprimentos, hoje, enfim, foi tornado público uma decisão da Procuradora Geral Distrital de Lisboa, dando conta de que a atribuição antecipada de um subsídio mensal para as vítimas de violência de maus-tratos, com rendimentos inferiores ao salário mínimo, vai passar a ser automática a partir do momento da denúncia. E, portanto, foi uma indicação que foi dada aos procuradores. Imagino que também deverá ter recebido essa indicação. Certo. Isto, na prática, o que é que quer dizer? Isso, na prática, vamos já ver. O crime de violência doméstica é um crime de natureza pública, não é? E a lei processual penal tem um mecanismo que é o afastamento do agressor. Portanto, comprovado, denunciado uma situação de violência doméstica em que a vítima é a mulher, o Ministério Público, são processos de natureza urgente, o Ministério Público, por regra, deve requerer perante o seu juiz de instrução criminal o afastamento do agressor da residência. Quando não faz, ou quando por circunstâncias várias não é possível isso, naturalmente a mulher fica fragilizada. Não faz sentido uma senhora que é vítima de violência doméstica e que não tem qualquer rendimento, e que não tem qualquer rendimento, ou terá um rendimento inferior, enfim, ao rendimento... Não, e que se veja obrigada a sair para não ser continuadamente a ser agredido, ou vai para uma casa-abrigo, que as há, e há aqui na Madeira, ou porventura vai para uma casa de uma pessoa amiga, ou ela própria vai encontrar um refúgio. Ora bem, é nesse sentido que essa diretiva da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente através da sua Procuradora Distrital, é um auxílio para a pessoa não ficar de tal forma fragilizada, tem um apoio. Que é o que parece, está contemplado na lei, mas não estava a ser, digamos, praticado. A partir de agora passa a ser quase obrigatório. A partir do momento em que é uma orientação da Sra. Procuradora Distrital, os magistrados do Ministério Público têm que dar cumprimento à mesma, não é? Penso que há um fundo, não é? E esse fundo serve para cobrir precisamente situações dessas, em que realmente a vítima se encontra fragilizada e ela tem que sobreviver, tem que alimentar. Aqui na Madeira tem chegado casos que se enquadram nesta situação? Vamos ver, o Tribunal de Família e Menores também conhece situações de violência doméstica, como compreenderá, não é? Mas, digamos, a instância primeira que conhece essas situações são os colegas do Tribunal Criminal, não é? Onde o órgão de polícia criminal, em regra, denuncia e participa, não é? E, portanto, nós conhecemos isto de uma forma quase indireta, não é? É quando a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens sinaliza, ou porque há necessidade de uma retirada imediata, que o agressor é de tal forma violento que aquelas crianças estão em perigo de vida, há que retirar, procedimento de natureza urgente, ou há que aplicar uma medida de promoção e proteção no sentido de aplicação, de apoio junto dos pais, junto do outro familiar, e, portanto, nós conhecemos uma via indireta. Parece uma boa medida, é o facto de estas vítimas passarem a receber eu acho que sim, eu acho neste caso é o Estado que paga. Portanto, é o Estado, exato, somos todos nós. Vai atribuir um subsídio a uma vítima de violência que não tenha, enfim, que tenha rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional. Correto, isso. Relativamente à questão dos incumprimentos dos pais que são obrigados a pagar pensões de alimentos e que, enfim, se calhar muitos alegam a situação atual de crise que todos vivemos, imagino que também tenham acontecido muitos casos que lhes cheguem às mãos. Certo. Eu só para dar a título de informativo, para que os nossos concidadãos saibam, desde o dia 1 até o dia 28 deste mês entraram 115 processos. 115 processos no Tribunal de Família e Menores. São muitos processos. São muitos processos, naturalmente. E a grande maioria destes processos são realmente situações de incumprimento. Incumprimento do regime de visitas e incumprimento sobre questões patrimoniais, que é o não pagamento das prestações de alimentos, não é? Eu posso dizer que o ano passado entraram, portanto, estão pendentes neste momento, processos relacionados com incumprimentos e alterações, 1.235 processos. O que é um aumento de mais 133 processos relativamente ao ano anterior. Esses processos, para se resolverem isso, levará muito tempo. O que significa que as pessoas que estarão em incumprimento, e neste caso as crianças que precisam dessas pensões de alimentos, como é que vão sobreviver tendo pais que não assumem as suas responsabilidades, ou que não podem eventualmente assumir as suas responsabilidades? Qual é a ritologia do processo? Portanto, a situação é denunciada
e em regra é denunciado ao Ministério Público. Eu faço o atendimento à sexta-feira e 90% dos casos que eu faço o atendimento são situações de incumprimento e grande parte deles são incumprimentos do não pagamento da prestação alimentícia. O que é que o Ministério Público faz? O que é que eu faço e os meus colegas que têm o mesmo exercício de funções fazem? Requeremos ao Sr. Juiz um incidente de incumprimento. Fulano tal foi condenado a pagar uma prestação de alimentos e não está a pagar. É um facto que não está a pagar. Faz favor, Sr. Juiz, de o notificar para ele vir dizer porque é que não está a pagar. Ora bem, essa é a ritologia que a lei... Mas este processo, com tantos processos que tem em mãos... Não, mas este processo, em regra, não leva muito tempo. Quanto tempo é que porque, lá está, desde que a pessoa seja conhecida, seja notificada, e aqui tem que ser uma notificação, ele tem que ter conhecimento que, efetivamente, houve uma ação proposta contra ele, não é? Portanto, em regra, se não houver isto em 60 dias, 2 meses, é feita a notificação. O que é que muitas vezes acontece? Acontece depois é que, se aquele indivíduo que não paga a pensão dos alimentos, se ele estiver a trabalhar, se tiver um emprego, naturalmente que o Tribunal vai ordenar o desconto direto no seu salário, ou no seu vencimento. É rápida a situação. Aqui, rapidamente, assim 2, 3 meses, não é? 2, 3 meses. É o período de tempo, digamos, razoável para isto ser resolvido. Agora, acontece muitas vezes, muitas das entidades patronais também são notificadas, mas não procedem ao desconto. É? Mas porquê é que não procede? Não procede porque alegam... Elas próprias também entrarão em cumprimento? Elas próprias também entram em cumprimento, não é? E, portanto, mas o Tribunal tem mecanismos de sancionamento, em termos de multa, mesmo até em crimes de desobediência, que é a última, digamos, a última situação, digamos, limite para obrigar aquela entidade patronal. As situações de incumprimento daquilo que enfim... Mas deixe-me dizer, quando depois não é possível, porque o indivíduo não está a trabalhar, porque a entidade patronal, entretanto, também, numa situação de crise, entrou em insolvência. Ou seja, não é possível cobrar os alimentos. Há um mecanismo da lei, que é o Fundo de Garantia dos Alimentos de Vidas a Menores. É um fenómeno aqui, enfim, de subrogação legal. É uma figura do direito de subrogação legal que o Fundo de Garantia vai substituir àquele devedor. E, portanto, o Tribunal vai atribuir uma prestação que não é necessariamente igual àquela prestação dos alimentos. Até a regra é superior à prestação dos alimentos fixada, que vai acompanhar até, em primeiro lugar, o indivíduo que é devedor, nós saibamos, o Tribunal sabe que ele está a trabalhar e, portanto, cessa a obrigação do fundo, porque retoma a obrigação da entidade patronal, ou, porventura, não sabendo, até à maioridade do menor. Não é? Estas situações de incumprimento que acontecem porquê? Por isso simplesmente porque os pais, enfim, deliberadamente deixam de pagar, devido à situação que vive muitas vezes que caem no desemprego e que não têm possibilidade. Mas imaginemos que uma pessoa que tem à sua responsabilidade uma pensão de alimentos que tem que pagar e que de um momento para o outro deixa de o poder fazer, o que é que deve fazer? Em situações de crise, nós temos, infelizmente, muitas situações em que o devedor dos alimentos, pura e simplesmente, deixa de oferir qualquer rendimento, não é? Mas temos também situações que o devedor de alimentos teve agora uma redução do seu salário, do seu vencimento. O que é exigível? É exigível é que ele vá ao Tribunal pedir uma alteração do exercício das responsabilidades na parte dos alimentos. Ou seja, pedir uma suspensão, porventura, do pagamento dos alimentos, ou pedir até, inclusive, a suspensão desse pagamento, não é? Em regra, isso não é feito. Em regra, não é feito. O que é que isso vai originar? Vai originar que o cidadão entra em cumprimento e, como são obrigações pecuniárias, todos os meses vão vencendo. Há páginas tantas, o montante já é de tal forma elevado que a pessoa não tem mesmo possibilidade de se pagar. Porque muitas vezes o Tribunal depois condena o cidadão devedor a fazer o quê? A pagar, em primeiro lugar, a prestação dos alimentos que foi fixada pelo Tribunal e depois fazer, digamos, uma espécie de uma amortização das prestações que, entretanto, se forem vencendo. Compreende? E, portanto, acontece é que, em vez de vir pedir a redução dos alimentos ou a suspensão, deixa andar. E, portanto, deixa andar até no momento em que é quase incomportável a pessoa conseguir pagar, de alguma forma, aquela quantia. O que é que isso origina? Origina, muitas das vezes, em que, numa tentativa de conciliação que é feita no Tribunal, muitas das vezes são as mães que vêm elas próprias quase a perdoar as prestações de alimentos já vencidas, não é? E, portanto, chega-se a um acordo, as próprias mães, muitas delas também reconhecem que realmente o cidadão, o pai dos seus filhos, está numa situação de dívida, não é? E, portanto, que não pode, e, portanto, ela própria perdoa. Também há situações deliberadas, não é? Ora, há situações deliberadas, eu não posso compreender. Já tivemos aqui situações dessas, em que aparece um concidadão com um relógio Rolex e ele tem, digamos, o desplante de dizer que não tem pago a pensão dos alimentos, que até vem pedir a redução dos alimentos. Não é possível.
Não é possível isto. E, portanto, isto significa o quê? Que há aqui uma questão de mentalidade em que realmente as crianças não são vistas com o valor e com a importância que elas devem ser vistas. Naturalmente, o pagamento da pensão dos alimentos é uma coisa que é básica. As crianças necessariamente têm que se alimentar todos os dias, têm que ir para a escola, têm transporte, têm vestuário, têm livros escolares a pagar. Ora bem, isso é uma responsabilidade não só de quem tem a guarda, do dia-a-dia da pessoa que tem a guarda, mas também, sobretudo, do progenitor não guardião. E mais, e a forma de obrigar, digamos, de ter um pai presente na vida do seu filho é através da prestação dos alimentos. Eu muitas vezes costumo dizer, quando a mãe do menor, da criança, apresenta uma fatura da compra do livro de inglês e que é dada a conhecer ao pai para pagar metade dessa dívida, é uma forma de dar a conhecer, olha, o filho até já está em inglês. Está a ver? É uma forma de ter... acompanhar a educação do seu exatamente, esse acompanhamento... Avançando na entrevista, muito importante esse acompanhamento. No seu tribunal, também imagino que passam casos, eventualmente, por exemplo, de delinquência, falámos há pouco, delinquência juvenil, e não sei se de prostituição infantil, se já teve também conhecimento de casos desses. Neste momento, nós verificamos que há muitos crimes contra o património, furtos, há roubos. E, digamos, do estudo que eu tenho feito, daquilo praticados por crianças. Por crianças. Vamos ver, crianças que a lei tutelar educativa tem a sua área de intervenção são crianças que tenham completado os 12 anos e que não tenham mais 16. Portanto, têm 4 anos. E tem subido aí esses... Verifica-se um aumento. E isto porquê? Porque muitas das vezes a prática de um facto ilícito, enfim, por um menor, um furto, por exemplo, muitas vezes é um ato de carência afetiva das próprias crianças. Repara, até nós adultos, muitas das vezes quando estamos em baixo, qual é a nossa tendência? É gastar, é irmos ao centro comercial, comprarmos é a nossa satisfação. Ora bem, muitas das vezes o facto ilícito praticado por menor é um ato de carência. Porquê? Abandono dos pais, abandono da família, até não é abandono na escola nesse sentido, é ele não conseguir realizar-se enquanto estudante na escola. Percebe? É passar muito tempo na rua, seja a escola da rua. E tem acontecido muitos casos desses. E verifica-se... São reportados normalmente por quem? Vamos ver, a entidade que tem por obrigação legal o Estatuto do Aluno Dilo é, nomeadamente, a escola, não é? Portanto, situações de que se verifica, portanto, no espaço escolar, a escola tem por obrigação legal, Conselho Executivo, não é? Reportar ao Tribunal essas situações. Que é aberto um processo, não é? Um processo que tem, digamos, muito similar ao processo crime, às regras do processuais penais, não é? E, portanto, ele é ouvido, tem direito, portanto, a ser assim por um seu defensor e, portanto, depois realizado um inquérito social sobre o seu comportamento antes e após a prática do ilícito, a sua integração na família, depois é aplicada uma medida tutelar educativa. Outra questão que falei há pouco relativamente à prostituição infantil, chegam-lhe também casos desses, há conhecimento de situações dessas aqui na Madeira? Senhor jornalista, eu estou cá há 2 anos, como há pouco referi. Passado pouco tempo de eu estar no exercício das minhas funções, até através de uma notícia do jornal, eu abri um processo de natureza administrativa. O processo de natureza administrativa, o Ministério Público tem essa obrigação no que toca a crimes de natureza pública e tudo aquilo em que põe em causa, digamos, o bem-estar, a situação de perigo das crianças. Efetivamente assim fiz. Esse processo de natureza administrativa está ainda em aberto. Só que o que é que acontece? E esse processo referia-se concretamente aqui? Eu abri o processo na sequência da notícia do jornal, não é? Portanto, eu leio todos os dias o jornal e sempre que me é reportado... Não passou claro para si essa situação? Não passou, nem podia passar, naturalmente, não é? O Tribunal Família e Menores, no âmbito... Está a ser investigada a situação? Isso é uma situação de perigo, há que realmente intervir. O que é que eu, digamos, desde a abertura do processo até agora, o feedback que eu tenho tido? Muitas das vezes é reportado, não é? Nomeadamente, isto é um fenómeno localizado aqui na região autónoma da Madeira, Cama de Lobos, é reportada essa situação, mas depois, quando toca, digamos, à identificação dos eventuais indivíduos que têm esse tipo de atividade, não conseguimos chegar lá. É um indivíduo que não sabe qual é o nome, muitas das vezes sabe-se que é um carro de cor verde, mas não sabe-se a matrícula. Muitas vezes consegue-se identificar as crianças que são vítimas? Nós conseguimos, tanto temos aplicado medidas. Eu lembro de um caso em que o Tribunal de Família e Menores aplicou uma medida de retirada da criança da família e colocou numa instituição em que eu não tenho dúvidas em afirmar que aquela criança estava a ser explorada sexualmente por um indivíduo que nós não conseguimos saber quem. Isso é um caso recente? Esse processo tem um ano e meio, salvo erro.
Tem um processo de 1 ano e meio. E, portanto, o apelo que eu faço aos nossos concidadãos, eu sei que este é um programa que tem muita audiência, é que se souberem que efetivamente há pessoas que têm esse tipo de práticas, devem reportar de imediato ao Ministério Público. Naturalmente que há entidades, enfim, o órgão de polícia criminal competente, a Polícia Judiciária, tem competência para desencadear a investigação. Mas para isso é preciso ter factos e dados concretos. Pessoas, locais, veículos. E isso, por talvez uma cultura de silêncio, cumplicidades, isso nós não conseguimos saber isso no Tribunal. Mas eu repito, há um processo aberto no Serviço do Ministério Público do Tribunal de Família e Menores se reporta especificamente essa situação. E que está em investigação, mas não tem dados ainda concretos relativamente a situações concretas. Estamos na reta final desta entrevista. Enfim, aproveitando a sua presença, gostaria de que também se pronunciasse um bocadinho sobre a forma como vê, digamos assim, o funcionamento da Justiça aqui na Madeira. Vamos lá, o funcionamento da Justiça da Madeira não é diferente. Mas as pessoas queixam-se regularmente da morosidade. Nota que aqui, em alguns casos, será pior do que no resto do país? Enfim, da experiência que tem também de outros tribunais. Eu vou falar daquilo que conheço, que é o meu tribunal. Já há pouco referi o número de processos que estão neste momento pendentes no tribunal. Eu posso dizer que o quadro dos seus funcionários são 15 pessoas. Neste momento, os seus funcionários são apenas 10. 2 estão de baixa médica e 3 deles foram para outros tribunais e que esses quadros, esses lugares não foram realmente preenchidos. Repare, com um volume processual desta natureza, com a complexidade dos processos que, enfim, os magistrados têm que agilizar, com a natureza urgente dos próprios processos, naturalmente, a resposta não pode ser a resposta no tempo oportuno que nós, magistrados, gostávamos de dar. Portanto, faltam-nos meios. Falta-nos aqui, nomeadamente, preencher as vagas que o Tribunal comporta e que neste momento, por razões de doença e outros que foram para outros tribunais, não estão preenchidas. E isso, naturalmente, traz consequências em termos de morosidade da Justiça. Depois não é, da Justiça aplicada pelo Tribunal de Família e Menores. Depois não é só isto. Neste tipo de atividade, nós, enfim, o Tribunal decide também em função de relatórios sociais que são pedidos. No âmbito do processo de promoção e proteção, a Segurança Social dá uma resposta capaz. E em tempo. 30 dias temos o relatório. Mas, portanto, no âmbito do processo tutelar cível, essa resposta já não é tão atempada. Tem vindo a melhorar. E quais mas reporta-se ainda, estamos a falar ainda de situações de 4 a 6 meses. Mas que entidades é que falham? E eu posso dar essa resposta, que ainda, há meia dúzia de dias eu li uma notícia que veio num dos jornais aqui da região autónoma, de um concidadão nosso, a reportar-se a morosidade da Justiça no âmbito de um processo tutelar cível. Mas é preciso que seja dito isto, que as pessoas saibam isto. O Tribunal, para decidir uma situação de regulação do exercício de responsabilidades parentais, de alteração, de incumprimento, necessita de um relatório. E esse relatório, que é pedido às entidades com essa competência, nomeadamente a Segurança Social, a equipa tutelar cível da Segurança Social, está a dar uma resposta em tribunal de 4 a 6 meses. Ora bem, com o volume processual, quando nós temos 3.000... Não é quase que admissível esse tipo de resposta, não é? Para casos não é que seja admissível, quer dizer, acontece, mas não devia acontecer. Não devia acontecer, porque nós estamos no âmbito de uma jurisdição em que a resposta tem que ser rápida. Estão aqui em jogo pessoas, crianças, sobretudo. E, portanto, nós não podemos ficar a aguardar até um belo dia em que venha o relatório e caixa à disposição para dar o despacho. Repare, com este volume processual, repare, se demorarmos 1 hora ali cada processo, são 3.451 horas. As pessoas muitas vezes não têm a noção realmente do que é um processo e o trabalho do magistrado. E repare, neste tipo de intervenção, o magistrado não pode ser só o técnico do direito. Tem que ter conhecimentos de psicologia infantil, sociologia da família, conhecer bem a comunidade. E isso significa o quê? Nós temos que ler muito bem o que vem alegado, muito bem os relatórios, para depois darmos uma decisão conscienciosa. Porque o magistrado, repare, nós somos cidadãos iguais aos nossos concidadãos, mas sempre responsabilidades acrescidas. E estão inseridos no meio conhecidos. Ora bem, e essa responsabilidade acrescida, nós não podemos perder a objetividade e a independência, mas, sobretudo, conseguirmos ver no processo
aquilo que é o interesse superior da criança e as nossas decisões virem ao encontro do interesse superior da criança. O senhor é magistrado do Ministério Público e, portanto, aqui na Madeira também têm surgido críticas em relação à atuação do Ministério Público e alguns magistrados do Ministério Público. Como é que convive com isso? E eu vou responder, muito francamente, e vou responder não numa forma, não é pelo facto não são tanto aqui ao nível do seu tribunal, mas mais de outras áreas. Eu penso que é uma crítica injusta. Repare, a magistratura do Ministério Público é uma magistratura de serviço. Repare a intervenção social que... São isentos os magistrados? São isentos, não tenho qualquer dúvida em afirmar que são isentos. Repare, no meu tribunal, nós exercemos uma função de cidadania que é defender... Eu tenho a porta aberta do meu gabinete. Às sextas-feiras eu atendo seguramente mais 30 pessoas, com os meus colaboradores. Tenho 2 colaboradores. O Ministério Público do Tribunal Família e Menores é composto pelo Procurador, que sou eu, responsável pelo Ministério Público, e 2 colaboradores. E tenho a ajuda preciosa de uma senhora Procuradora Adjunta. E, portanto, quando se fala que o Ministério Público, às vezes, não trabalha, ou que não tem aquela atividade, eu acho que é uma crítica injusta. Repare, no país fazem-se milhares de julgamentos por dia. Nesta região autónoma fazem-se dezenas de julgamentos por dia. É um trabalho laborioso do Ministério Público. O Ministério Público tem uma função social relevantíssima. Repare, na jurisdição laboral, o Ministério Público exerce o patrocínio dos trabalhadores e seus familiares. Na família tem uma área de intervenção relevante. Portanto, considera que é injusto esse tipo de crítica que se faz? Eu penso que é injusto. Agradeço a sua presença nesta entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigado. O amável convite. Ponto final nesta edição. Concluímos assim esta entrevista. Obrigado pela preferência. Boa noite.